E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, 31 a 46. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Onde lemos assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. E achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei respondendo dirá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer uns destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em cada um de nós. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, sabem que há uma tarefa difícil para o pastor, que é todos os domingos trazer-vos uma mensagem fundamentada na palavra de Deus. Mas há uma outra questão pior ainda, é que o pastor tem que nos falar daquilo que a palavra de Deus diz. E é claro que o que se espera da palavra de Deus, o que se espera de Deus e de Jesus Cristo, são palavras afáveis, são palavras doces. O que se espera são palavras consoladoras. E, no entanto, às vezes, a palavra de Deus é dura. No entanto, às vezes, a palavra de Deus faz afirmações difíceis. E, no entanto, somos convocados, o pastor a pregar, e vocês a ouvirem o que a palavra de Deus diz. Sabe que a história não usa palavras bonitas para falar da humanidade. Se vocês olharem para a história da humanidade, não há palavras bonitas para descrever a justiça humana, a solidariedade humana, o amor entre as pessoas. O que a história revela é bem diferente. Sabe que agora que estamos a viver de guerras e ouvir de guerras e rumores de guerras, talvez nos demos conta, mas a humanidade sempre foi assim. E até mesmo tivemos um lapso,
Porque pensamos que desde a Segunda Guerra Mundial, a primeira foi a guerra Ucrânia e Rússia, e não é verdade. Entre elas, houve imensas guerras, e o ser humano sempre as fez. Mas há mais do que apenas guerras. Sabe que desde Adão e Eva, o ser humano deixou de ser confiável. Sabe que os primeiros irmãos não se entenderam. E o primeiro irmão assassinou o outro. Caim matou Abel. E só havia eles dois, eram os primeiros irmãos. Esta é a natureza, a nossa. E é por isso que nós precisamos de alguém que trate desta doença natural que nos atingiu. O pecado fez isso. Mas agora vejam, nós durante um ano inteiro de pregações e de textos bíblicos que ouvimos toda a narrativa da história da salvação e o que Deus fez por nós em Cristo. E Cristo nos tornou novas criaturas. Portanto, esta história que eu vos falei agora, de falta de amor, guerra, pecado, isto fica para trás. Porque nós somos feitos novas criaturas em Cristo. E Cristo nos perdoa os pecados e nos dá a possibilidade de uma nova existência. E hoje, falamos do último texto do ano eclesiástico. E hoje falamos do juízo final. É isto que fala o texto. Mas já no estudo bíblico, mencionei que havia sinais nos céus e na terra, guerras e rumores, que Jesus mesmo disse, são sinais do fim. E sabe, nós gostamos muito disto. E finais de anos, finais de séculos, finais de milênios, surge aquele que aponta quando vai ser o dia do juízo. E nós até gostamos de ver e saber, mas olha, acontece isso. É muito difícil nós identificarmos historicamente o tempo que nós vivemos. Quem vai contar a história do nosso tempo não seremos nós. Nós temos dificuldades em ver a realidade. E, portanto, Pedro disse, e o próprio Jesus anunciou, não vos interessa conhecer tempos ou épocas. Mas o nosso texto fala de uma outra coisa, não é curioso? O último texto diz uma outra coisa. Jesus chama os seus e Jesus diz o seguinte: vinde benditos de meu Pai, porque vocês foram aqueles que, para quem o reino de Deus foi preparado. Tudo que nós ouvimos, os textos bíblicos mostram como Jesus preparou o reino de Deus. E como nós fomos nos preparando para entrar neste reino. E agora Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, para entrar no reino que é vosso, que foi preparado desde a fundação do mundo. E olha o que Jesus diz, porque eu tive fome, eu tive sede, eu fui forasteiro, eu estava nu, eu estava enfermo e preso, e vocês me ajudaram em tudo isso. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso. É que dos filhos de Deus, Jesus diz isso. Mas agora vejam. Mas então, diz o texto, então os justos perguntarão, mas quando foi que nós tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando é que vimos que tu eras um forasteiro e te hospedamos ou te vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo e fomos visitá-lo? Sabe que há uma diferença entre justo e injusto? Sabe que quanto mais justo uma pessoa é, mais culpada se sente. O injusto não se sente culpado de nada. Sabe o que diz o mundo lá fora? Aqueles que não querem vir à igreja, aqueles que acham que nós que estamos aqui estamos a perder tempo, sabe o que eles dizem? Ah, mas eu sou bom, Deus deve estar contente comigo. Eu não mato e não roubo.
E geralmente são os 2 versos que se usam, só 2 mandamentos. Como se ele é tão mau que não percebe o que está a dizer. Porque ele não mata e não rouba e está-nos a fazer um favor. Porque ele até podia fazê-lo. Ele não pensa que não podia fazê-lo, que não deve fazê-lo. É um favor que ele faz. Por isso, o justo é aquele que sente-se culpado. E o justo é aquele que faz o bem e não sente que o fez. Porque sabe que nunca o fez e realizou completamente. Por isso, a pergunta deles é: mas quando foi que isto aconteceu? Quando foi que nós te servimos desta forma? E esta sim é uma pergunta que devemos fazer a nós. Quando foi que nós servimos a Deus? Como é que nós servimos? Nós temos servido. E daí Jesus responde. E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Sabe que a fé em Deus e o amor a Deus está ligado ao amor ao próximo. A lei resume-se em 2 mandamentos. É amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo não é dizer simplesmente que eu amo o próximo. É servir. É ser útil. É ajudar a viver. E é fazer com que saiba de quem nós somos filhos e a quem nós pertencemos. Sabe, as pessoas podem duvidar do que nós dizemos. As pessoas podem duvidar daquilo que nós dizemos que cremos. Mas uma coisa de certeza as pessoas não duvidam, é daquilo que fazemos. Porque isto elas veem, isto elas sentem. E desta ação elas não duvidam. Quando servimos o próximo, na verdade, quem é que nós estamos a servir? Sabe que o amor a Deus começa na adoração, começa quando a fé é operada em nós. Mas o amor a Deus se revela exatamente nisto: estar de bem com Deus. E quem está de bem com Deus, também está de bem consigo próprio e com os outros. E aqui há uma questão a dizer também do que muitas vezes falhamos como cristãos e na igreja de Deus. Porque dificilmente falamos que devemos gostar de nós mesmos. Porque isso parece egoísmo, narcisismo. No entanto, quando Deus diz ama o teu próximo como a ti mesmo, o que Ele está a dizer? Se eu também não gostar de mim, também não gosto do próximo. Mas há uma coisa que faz com que eu não goste de mim. Sabe? Há uma coisa que é determinante para que as pessoas não gostem de si mesmas. É não se sentirem amadas. As pessoas, quando não se sentem amadas, não se sentem bem consigo próprios. E por isso a primeira coisa que foi resolvida por Deus é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Onde Ele nos deu a sua vida, para que por esta vida nós não tenhamos e não soframos mais a morte. Reconhecendo este amor de Deus, é possível, porque fomos amados, amar o nosso próximo, até mesmo aquele que não nos ama. Porque o amor de Deus excede o humano entendimento. O amor de Deus vai mais longe do que isto. De tal forma que aquele que agora faz o que Jesus espera, ele o faz sem sentir que o faz. Sabe que a melhor boa obra que nós podemos fazer, a melhor ajuda que podemos dar a alguém, é aquela que ele nem sabe que nós o ajudamos e que nós também não sentimos. Para que não crie dependência e humilhação do lado dele e para que não crie também do nosso lado uma certa pretensão e orgulho. Sabe que muitas das vezes servir ao próximo passa não por fazer coisas,
mas simplesmente por ser e estar. Ser amado e estar ao seu lado. Sabe que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. E nós sabemos matemática, pelo menos a base. Isso significa que é para fazer mais o que e menos o que. Ouvir o próximo é uma boa ajuda. Ouvir os outros é uma boa ajuda. Prestar atenção. E veja o que se faz quando se visita enfermos. O que se faz quando se visita presos. O que se faz quando hospeda alguém. Não é ouvir. É muito mais ouvi-lo do que qualquer outra coisa. E aproveitar neste ouvido também para ouvir a sua carência de Deus e testemunhar o amor de Deus. Mas agora vejam, o que é terrível nesse texto é que há 2 tipos. Há aqueles que creem em Deus e os que não creem em Deus. Há aqueles que são considerados as ovelhas dos rebanhos e os cabritos que estão fora do rebanho. E Jesus diz que no final vai haver separação. E nós dizemos, aqui não, aqui não. Isto Deus não pode fazer. E especialmente o mundo aponta condenação, não. Sabe, se não há condenação, não há salvação. Então, se não há condenação, somos salvos do quê? Muitas das vezes nós pensamos que somos mais justos do que Deus. Não anunciamos a condenação. O pastor não foi chamado para anunciar a condenação. O pastor foi chamado para anunciar a boa notícia da salvação. E por isso, diz Pedro, alguns pensam que Deus está a demorar muito para o dia do juízo. Não? Deus está a amar muito esse mundo. Como ele diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma, porque está a lhe dar oportunidade. Deus ama o mundo e ainda lhe dá a oportunidade da salvação. E a nossa tarefa é esta. Pelo amor ao próximo que demonstramos, pelo serviço ao próximo que realizamos, nós mostramos a fé no Deus no qual nós cremos. Não são estas obras que salvam, mas são estas obras que mostram e são o retrato, o resultado de quem está salvo. E provavelmente, cada um de nós, se olharmos para a nossa vida, vimos que não servimos tanto ao próximo. Certamente não fizemos tanto pelos outros, mas talvez ainda não reconhecemos bem qual foi o tanto que Cristo fez por nós. Mas quando reconhecemos o que Cristo fez por nós, que perdoa todo o nosso pecado e nos dá salvação e vida eterna em Cristo, sim. Então nós também saberemos que o pecador que vive ao nosso lado é tão merecedor do perdão como nós. E quando falo do merecedor é porque não merece o perdão como nós também não merecemos. Mas Deus pôs o pecado sobre Cristo para que nós o fôssemos. E aqui o merecedor é Cristo em lugar de nós. E agora veja, Jesus chama-nos e diz que nós somos os filhos. Pedro fala, amados, não penseis que é demora isto, mas é benevolência e amor de Deus. Porque vós não sois estranhos, mas vós sois filhos. Nós nesse culto ainda vamos orar o Pai Nosso. Você sabe que para orar o Pai Nosso é preciso ser filho. Porque se não é filho, não consegue fazer. E quando você é filho, então sim se honra o Pai. E honra o Pai porque Ele deu-nos tudo. Além da vida, deu-nos a herança. E deu-nos aquilo que lhe pertence, que é o seu reino. E agora Ele espera uma coisa, que nós o sirvamos. O culto faz parte deste serviço, a adoração faz parte disso.
quando chegamos no final do ano da igreja, seria bom lembrar o quanto nós servimos este reino. E assim como nós desejamos bênçãos e desejamos fazer parte desta eternidade, assim também devíamos buscar o crescimento e o fortalecimento nesta fé. Sabe, nós podíamos olhar para esse mundo de duas formas, duas suposições. Primeiro é se nós pudéssemos viver aqui para sempre, como é que nós faríamos? Esta é uma forma de ver o mundo. Se vivêssemos aqui para sempre. E a segunda é, se for certo que nós estaremos por cá por muito tempo, como é que deveríamos viver cá? Se essa é uma casa temporária, como é que vivemos cá? Que Deus nos abençoe e que nós possamos responder com a nossa vida e responder com aquilo que Deus nos dá, com a força da sua palavra que habita em nós e do sacramento que age em nós, para sabermos como viver neste mundo, na certeza do que Deus nos dá no seu reino. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.